Olá, estamos aqui hoje com a Paula. A Paula é responsável pela cobertura do mercado de ações aqui da Thomson Reuters Brasil. Paula, boa tarde. Oi, boa tarde, Roberto. Tudo bom? Tudo Olá, ótimo. pessoal. Vamos lá, pessoal, a gente está aqui com ela hoje para fazer até algo diferente, mostrar um pouco do cenário macroeconômico, na visão dos investidores e dos analistas também. A Paula conversa bastante com esse público, com esses investidores, tanto nacionais quanto também internacionais. Então, Paula, na visão desse pessoal, como é que eles têm visto o mercado Brasil hoje? Quais são as perspectivas para esses investidores que a gente chama de investidores institucionais, que são de fundos de pensão, instituições financeiras, gestoras de recursos, enfim, como esse pessoal tem visto o Brasil atualmente? Bom, acho que ainda tem um cenário bastante de incerteza no Brasil. Acho que é o principal ponto que está todo mundo com muita dúvida sobre cenário de crescimento. Tem um ruído político ainda muito grande, são as principais preocupações. E de pano de fundo disso, você tem uma economia lá fora de China desacelerando. O Brasil é um grande exportador de commodities. A bolsa, o principal índice da bolsa, tem um peso muito grande de empresas ligadas a commodities, então acontece com China, acaba refletindo aqui. E também a gente tem nos Estados Unidos reunião de decisão de juros, agora essa semana, amanhã deve sair alguma coisa, e também alguma coisa que pode ter um efeito. Então eu acho que você tem uma conjuntura externa não tão favorável, enquanto aqui dentro preocupação com o crescimento, preocupação com o ruído político, toda essa incerteza de parte de ajuste de contas públicas, divulgações que vem vindo, isso está alimentando uma incerteza, e eu acho que para o investidor, às vezes pior do que um cenário negativo, é um cenário de incerteza, porque você não sabe o que vai acontecer. Legal, por todo esse sentimento do investidor que você tem visto ao longo dessas últimas semanas, dos últimos meses, você acha que esse mercado hoje, esse mercado de ações, ele já está precificado nesse sentido de incertezas políticas, desaceleração dos indicadores da China, essa perspectiva de elevação, o início do ciclo de alta da taxa de juros dos Estados Unidos? O que o investidor passa para você, que já é uma perspectiva de virar a mão e iniciar as compras visando algo no mercado de ações médio e longo prazo, até porque aqueles que operam de curto prazo olham muito mais volatilidade, né? Então, qual que é a visão desse pessoal? O que você acha? Que o pessoal já começa a ter uma virada de mão buscando boas oportunidades para médio e longo prazo? Olha, Roberto, ainda tem muita incerteza, como eu comentei no início, e mesmo com a queda da bolsa, aí que as pessoas podem achar que está barato, tem muito analista que ainda não considera a bolsa um ambiente barato. Claro que eles citam que há empresas que têm boa qualidade, que têm bons fundamentos, que merecem, mesmo não estando tão baratas, mas ainda tem muita incerteza. Então ainda tem uma dificuldade. Claro que se você tá afim de ir para a bolsa, quer olhar, é você olhar fundamento, olhar as empresas mais resistentes a esse cenário de volatilidade, menos vulneráveis à economia aqui. Então, provavelmente você deve saber melhor do que eu isso, que empresas que são, a gente não pode nem falar sobre isso. Então, assim, tem muita dúvida ainda. Eu acabei de conversar, inclusive, com um gestor aí de uma área de Health Management, um grande banco, e ele falou assim, não, a gente está olhando para a real, a bolsa em real, a gente está neutro, mas quando a gente olha em dólar ainda tem muito risco, porque lá de fora um dos principais efeitos é no câmbio aqui e pode ter um efeito na bolsa. Legal, partindo por um lado bastante específico, vamos falar um pouco de Petrobras. Muita gente pergunta para a Petrobras, né? Como o investidor ele já enxerga hoje, como analista desse mercado de ações, ele enxerga a Petrobras hoje, ele já enxerga uma boa oportunidade ou ele enxerga ainda muita volatilidade, muito ruído, agora principalmente parece que tem essas divergências do presidente do conselho que pediu afastamento, Murilo Ferreira, que é presidente executivo da Vale, e também Aldemir Bendini, que é o presidente da companhia. Enfim, eles já comentam algo de Petrobras ou falam muito mais sobre petróleo? Se você puder passar um pouco o sentimento do investidor em relação a isso, também seria interessante. Eu não posso recomendar a ação, nem para o bem nem para o mal, mas Petrobras ainda é uma ação que todo mundo, quando você pergunta, e Petrobras, né? Porque não tem como não perguntar. Então, Petrobras ainda é um caso à parte, ainda tem muita volatilidade na ação. A gente está vendo hoje, ela estava subindo uma hora mais de 8%, eu acho, a preferencial, não, desculpa, ordinária. Mas hoje é um dia de petróleo em alta também, o dólar deu uma aliviada, então você tem alguns fatores no dia que beneficiam ou não o papel. Mas o cenário para a empresa ainda é bastante difícil, você está com um dólar muito alto ainda, a empresa é super alavancada, perspectiva de fluxo de caixa ainda não é dos mais favoráveis. Hoje saíram os dados de produção, mostrando crescimento, é positivo, mas muito ruído, como você citou agora, o Murilo Ferreira saiu do conselho, pediu afastamento temporário, então tem ainda uma empresa difícil de avaliar, porque você tem
Ao mesmo tempo, um cenário de fundamento não tão favorável, você tem um dólar em alta que afeta a dívida, que a dívida da Petrobras é em dólar, né? Então ela vai ter um endividamento alto. Você tem o petróleo nos níveis mais baixos em muito tempo. E ao mesmo tempo você tem um ruído político que volta e meia afeta a empresa, né? Por causa da ligação dela com o governo, é uma empresa estatal. Então complicado assim, de analisar. Todos os analistas a gente conversa. Recentemente, com o rebaixamento da nota de crédito do Brasil, várias casas também ajustaram o preço-alvo da ação, cortaram, né? Rebaixaram a empresa. Quem tinha neutral foi para underweight, quem estava em recomendação de compra baixou para neutral. Então, tem um cenário difícil aí. Eu não diria que é um dos papéis mais fáceis de avaliar. Legal, Paula. Eu perguntei justamente em Petrobras, porque muita gente pergunta, e isso eu acho interessante a gente colocar, que a nossa recomendação, da minha parte, não há uma recomendação de Petrobras, seja para curto, médio ou longo prazo. Acho que diante dessa volatilidade, principalmente dos preços do mercado de petróleo no mercado internacional, é interessante as pessoas que olham trading muito mais no curtíssimo prazo. Agora, para quem olha médio e longo prazo, o que a gente faz é uma associação muito grande com o gráfico do petróleo, que a gente vem analisando e comentando aí por diversas vezes. Desde 2002 é uma correlação extremamente forte, e com essa perda de correlação só ocorre em duas épocas nos últimos 13 anos. Essas duas épocas é na época da mega capitalização da empresa, lá em 2009 e 2010, e também no início da Operação Lava Jato, agora, que começou em março do ano passado, se eu não me engano. Então eu pergunto isso muito mais, essa é a nossa recomendação, então só para mostrar para vocês que o nosso sentimento da Corretora Rico não está muito diferente dos investidores e dos analistas que a Paula costuma falar. Então, Paula, queria agradecer a sua presença hoje, você falar e gravar aqui conosco, direto da Thomson Reuters Brasil. Muito obrigado. Obrigada a vocês e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.